Então, boa noite, amigos do Centro Espírita Luz e Paz. Estamos aqui mais uma semana para o nosso estudo semanal do Evangelho de Deus, trazido aí por Jesus Cristo. Então, de início, vamos levar nosso pensamento aos céus, pedindo a bênção de Jesus Cristo para iniciar os trabalhos dessa noite, rogando a boa inspiração dos nossos mentores, dos mentores espirituais de nossa casa espírita, para esse tempinho que estamos juntos em reflexão. E como sempre, devemos, em primeiro lugar, dar graças e agradecer a Deus por mais essa semana de vida, de saúde e todas as dádivas que Deus nos concede, mesmo muitas vezes não sendo merecedores. Então hoje, amigos, nós vamos conversar um pouquinho. O tema da nossa conversa de hoje será o caminho da vida. Na verdade, hoje vamos contar uma história, Vamos trazer aqui uma história, nós vamos contar uma história que não é minha. Essa história ela foi contada por Allan Kardec no livro Memórias Póstumas. Memórias Póstumas não, estou eu confundindo com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas nós estamos aqui com o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. É um compilado de artigos que ele escreveu, e isso foi compilado após a morte dele. Então, daí o nome, Obras Póstumas. E, para deixar claro, eu não sou capaz de contar com riqueza de detalhes essa história como Kardec conta ali nessa obra. E acredito que muitos de vocês devem conhecer já essa história, e por isso peço que me perdoem, se eu não for completamente fidedigno aos detalhes, como foi Allan Kardec, que eu vou tentar fazer uma sintetização aqui. O que essa história vai nos dizer? Todo mundo que tem algum conhecimento da doutrina espírita, a gente que estuda, ou quem está chegando aqui pela primeira vez e quer saber um pouco mais sobre a doutrina espírita, a gente tem um dos postulados, vamos dizer assim, um dos alicerces da doutrina é a pluralidade das existências. Nós somos criados espíritos simples e imperfeitos que vamos reencarnando sucessivamente num processo de depuração, de evolução, de depuração, até atingirmos um patamar de elevação moral e também intelectual, que a gente não precisa mais passar por essas provas reencarnatórias. Isso é um postulado. Para você bem compreender a doutrina espírita, é necessário partir dessa premissa, ter esse conhecimento da pluralidade das existências. E uma coisa que a gente tem que também partir disso é que essas pluralidades de existências ou essas reencarnações sucessivas, elas se interrelacionam umas com as outras. Quando a gente chega e a terceira revelação, o Espiritismo, ele se levanta esse véu desse conhecimento para nós, que lá quando Jesus Cristo vamos dizer ali na crucificação, ele traz para a gente que é possível vencer a morte, ele já traz essa ideia, e com a terceira revelação ela fica bem clara, mas é uma coisa que vem também lá na primeira revelação. Já havia uma comunicação entre os mundos, e era um conhecimento que os egípcios, por exemplo, aqueles iniciados já tinham, mas o Espiritismo, então, ele deixa isso muito claro, E a gente, às vezes, não tem, quando a gente chega na doutrina, a gente não tem tanto essa noção, porque quando a gente mergulha na carne, quando a gente reencarna, a gente esquece, a gente não tem essa lembrança das nossas vidas passadas, e a gente tende, então, dentro de uma materialidade, se a gente não aprofundar no estudo, a gente tende a acreditar que uma existência não tem nada a ver com a outra. Mas essas existências, elas se relacionam umas com as outras, A gente, das diversas conversas que já tivemos aqui, os outros palestrantes, a gente sabe que a nossa atual existência, por exemplo, ela é impactada pelo que fizemos nas nossas existências anteriores, assim como as nossas existências futuras serão impactadas pelas decisões que tomarmos na nossa
encarnação presente. Então elas se relacionam umas com as outras, mas também todas numa relação de continuidade, né? É uma estrada, é um caminho que a gente vai percorrendo e que a nossa permanência nessa estrada até atingir um objetivo, o tempo de duração dessa viagem, digamos assim, depende das nossas escolhas. É como se a gente fosse, por exemplo, daqui de Prudentópolis para a capital do nosso estado, Curitiba. Eu posso seguir o caminho mais curto e mais rápido, ou eu posso sair daqui de Prudentópolis, ir lá para Foz do Iguaçu, entrar pela Argentina, descer, sair lá no Rio Grande do Sul, subir o Rio Grande do Sul, atravessar Santa Catarina e chegar em Curitiba. Eu tenho vários caminhos à minha disposição, eu tenho caminhos mais fáceis, mais rápidos, eu tenho caminhos mais tortuosos, mais longos, e a escolha de que caminho tomar, né, fica a nosso critério. Ainda para usar esse exemplo, um exemplo bem grosseiro, mas é um exemplo da ida, por exemplo, de Prudentópolis a Curitiba. Saindo daqui, a gente tem dois caminhos a escolher. Eu posso escolher ir pela 277 por Irati, ou eu posso seguir aqui a 373, passar por Ponta Grossa e depois chegar a Curitiba. Então é feito de escolhas. E essas escolhas são nossas experiências, né? Digamos que é o livre-arbítrio que a gente vai adotar. Mas qual é as escolhas que a gente pode adotar, né? Conheço pessoas que por um motivo de ter se envolvido em um acidente ou por algum trauma não passa só por um caminho, só vai, por exemplo, para Curitiba passando por Ponta Grossa. Há outras pessoas, por exemplo, eu prefiro muito mais, raramente eu passo por Ponta Grossa, eu só passo, por exemplo, por Irati. Então são escolhas que a gente faz baseada na nossa vivência anterior. É por esse motivo que a gente sabe, por mais que a gente não lembre das existências anteriores, todas as vivências que já tivemos, elas impactam nas nossas escolhas atuais, impactam nas tomadas de decisões que vamos ter agora. Então, esse introito é para mostrar que as vidas, né, sucessivas, as encarnações sucessivas, elas se interpenetram, elas se comunicam e influenciam uma nas outras, né? E por que a gente esquece? Mas não seria bem mais fácil se eu lembrasse, né, as vidas passadas, as escolhas certas, as escolhas erradas que eu já fiz, não me ajudaria na minha tomada de decisão, para que eu pudesse escolher agora o melhor caminho a seguir para o meu objetivo? Na verdade, o esquecimento é uma dádiva que Deus nos dá, porque imagina, né, se você vem para essa vida e fica vinculado, relembrando todo aquelas escolhas erradas, por exemplo, que você já fez, né? Muitas vezes, em vidas bem pretéritas, você tinha, por exemplo, alguns vícios, algumas paixões que você já trabalhou e que você já não possui mais, né? Mas imagina se você tivesse que parar sua atual existência para ficar olhando para isso. O Kardec, nesse capítulo, nessa obra, Obras Póstumas, ele traz um exemplo bem interessante. Imagina alguém que foi numa vida passada homicida e ladrão, e de repente ele evoluiu e se tornou numa existência posterior somente ladrão, já não é mais homicida. E se depura mais um pouco na outra existência, ele já não é mais ladrão, ele tem aquela vontade de roubar, mas ele consegue se controlar, está trabalhando esse problema. Imagina se ele ficar com esse conhecimento de que foi um homicida, isso vai acabar constrangendo, te trazendo mais sofrimento para as agruras da vida presente do que te ajudando a depurar as imperfeições. Então o esquecimento é uma dádiva de Deus. Até porque muitas vezes nós vamos voltar numa encarnação e conviver com pessoas, ora que nos foram afetas em outras existências, ora que nos foram desafetas. E o esquecimento permite que a gente tenha um certo carinho, que a gente reconstrua esses laços. A gente pode, por exemplo,
numa existência, receber como filho alguém que foi, para quem fizemos um mal muito grande numa vida passada, ou quem nos fez um mal muito grande, e esse esquecimento, esse amor construído da relação entre pai e filho vai resgatar, reequilibrar, reconstruir esse laço. Então, é por isso que a gente se esquece. Mas essa conversa de hoje, essa história que nós vamos contar, é justamente para a gente ter essa noção e enxergar como essa pluralidade de existência se comunica entre uma e outra. Vamos lá então para a nossa história, né? A história que Kardec nos conta. Ele nos vai trazer uma seguinte imagem. Pense comigo um viajante. Então nós temos um viajante, ele vai partir de um ponto específico rumo em uma estrada. Entretanto, esse viajante ele não sabe onde essa estrada vai dar, onde ela vai levar, né? Qual é o ponto final dessa jornada. Ele não tem esse conhecimento ainda e ele sequer sabe qual a extensão desse percurso. Ele não sabe ainda o que ele vai encontrar por esse percurso, né? Esse viajante somos cada um de nós, porque Deus, quando cria os espíritos, ele cria todos simples e ignorantes. É o ponto de partida dessa estrada, dessa viagem, né? Então, quando a gente é criado, a gente mal tem o conhecimento racional, bem incipiente, de nos reconhecer o caminho que estamos iniciando, para onde esse caminho vai dar e os desafios que vamos encontrar nessa jornada. Então, esse viajante ele sai desse ponto inicial e começa a percorrer essa estrada. Essa estrada, ela inicia ali, é uma estrada, digamos assim, para a gente visualizar melhor, bem pavimentada, é uma estrada movimentada, onde a gente tem assistência, sinalização, a gente vai ter outros viajantes bem próximos, que a gente vai ter auxílio, né? Pode contar com auxílio nessa caminhada. Então, ela, digamos assim, que é uma estrada muito bem iluminada, né? É uma estrada onde a gente caminha com certa facilidade, a gente tem um auxílio para progredir. E chega em determinado momento nessa estrada, essa estrada ela meio que some e aparece uma floresta bem densa, com copas de árvores gigantescas e bem próximos, que, por exemplo, ofuscam, acaba tampando um pouco a luz do sol, então você não vai ter mais a iluminação direta do sol. Você tem ali espaços de espinheiros, não vai ser uma estrada bem pavimentada, então você tem caminhos tortuosos, desníveis de terreno, vai ter que transpor obstáculos. Então você tem toda uma sorte dessa floresta para ultrapassar, e lá na frente essa floresta termina e você vai novamente cair nessa estrada ampla, bem movimentada, pavimentada, com outros viajantes, com a claridade solar, né, sem nenhuma dificuldade para prosseguir essa jornada. E mais na frente, né, as distâncias são desiguais, mas na frente essa estrada vai desaparecer novamente e vai surgir uma nova floresta densa, cheia de dificuldades para que você atravesse até cair nessa estrada de novo. Quando esse viajante ele cai essa primeira vez nessa floresta, né, a estrada desaparece e ele tem que transpor essa floresta para entrar nessa boa estrada, digamos. Ele não conhece nada dessa floresta, né? Ele se perde nos labirintos da floresta, muitas vezes sem acesso direto à luz do sol, ele não consegue se orientar em qual sentido ele caminha, ele chega a serras a obstáculos quase que intransponíveis, com muitas feras nesse caminho, né? Com muitas feras nessa floresta para ele enfrentar, e ele está perdido, ele nunca passou por isso, né? Então, quando ele finalmente consegue transpor essa primeira floresta, ele sai de lá bem machucado,
angustiado, né? Ele passou por momentos muito difíceis, se embrenhou em espinheiros, então ele está bem machucado. E quando ele chega novamente nessa estrada ampla e aberta, ele vai então nesse momento dessa caminhada num lugar, numa estrada acolhedora, com ampla luz do sol, onde ele encontra com outros viajantes, né, com toda sinalização do que percorrer. Ele vai então, é o momento em que ele vai curar seu corpo, né, que ele vai se orientar novamente com a luz do sol, ele vai reorganizar, porque lá na frente, daí um tempo, ele vai ingressar em outra floresta, né? E nessa outra floresta verão outros desafios. Muitas vezes os mesmos desafios, outras vezes outros desafios que ele não passou na primeira floresta, mas que ele tem que enfrentar. E você já percebe que nessa segunda floresta ele gasta um pouco menos de tempo, ele já adquiriu alguma experiência, porque alguns dos obstáculos que ele vai ter que vencer nessa nova floresta, ele já passou lá na primeira floresta. Ele já adquiriu a experiência de que não se deve embrenhar pelo caminho do espinheiro, né? Que alguns obstáculos ele pode contornar, né? Em vez de enfrentar diretamente. Então ele já tem uma certa experiência que já vai auxiliar ele um pouco mais a transpor com um pouco mais de facilidade essa segunda floresta. E mais uma vez ele transpõe essa segunda floresta, cai novamente nessa estrada bem pavimentada, essa estrada ampla, com outros viajantes, e que ele pode trocar experiências com outros viajantes, ele pode, né, nesse momento, curar essas novas feridas, se preparar. E agora ele já sabe que provavelmente vai surgir outra floresta no caminho, mais à frente. E ele já começa, então, agora a se preparar para essa nova floresta que vem. E chega numa terceira floresta, ele já esperava que ela surgia, já guarda um pouco mais de experiência dos obstáculos que ele passou nas florestas anteriores, né? Ele consegue transpô-la de uma maneira mais, com mais desenvoltura, e novamente ele cai numa estrada bem larga, numa estrada ampla, onde ele vai se recuperar, né, dos esforços, das dores, do sofrimento que ele passou nessas florestas, e já tendo a convicção de que terão outros trechos sem estrada delineada, outros trechos de terreno pantanoso, de terreno pedregoso, de um obstáculo mesmo, representado aí por essa floresta, em que ele vai ter que ultrapassar. Mas digamos assim que agora, né, com essa experiência, nessa, digamos, quarta, quinta floresta que ele vai atravessar, ele agora já encontra ali no meio da floresta, no meio dos labirintos em que ele se encontrava ali, um lenhador. E encontrando esse lenhador, ele conversa com ele, pergunta, e esse lenhador, digamos assim, ele orienta o nosso viajante de que, olha, para você chegar logo à estrada novamente, segue por esse caminho, não desvia, né? Não perde o foco, né? Esse lenhador orienta ele por qual caminho ele deve seguir. Ele ou opta por seguir as orientações deste senhor, desse lenhador que ele encontra no caminho, ou ele pode não seguir essas orientações. O fato é que o nosso viajante, do exemplo trazido por Kardec, ele segue as orientações desse lenhador e ele percebe que ele alcança mais rápido a estrada novamente, né? E agora, de volta nessa estrada, ele, quando novamente chega no próximo desafio, na nova floresta, agora ele já vem com uma consciência, não uma consciência, mas no seu subconsciente, né? Ele já vem com uma certeza de que aquele período embrenhado na floresta é passageiro. E que ele já passa a ter a certeza de que uma hora ele vai encontrar a estrada bem pavimentada novamente, né? Que é só questão de tempo, questão de foco, questão de esforço.
Então ele já passa a ter essa certeza de que ele vai reencontrar a estrada. E assim nosso viajante prossegue, né, caminhando por essa estrada e por essa floresta, por estrada e floresta, né, nesse ciclo, estrada bem pavimentada, floresta. Numa das incursões dele nessa floresta, ele encontra uma pessoa que fala com ele: olha, dentro dessas florestas, às vezes você vai encontrar um abismo que você tem que vencer com um único salto. De 1000 pessoas que enfrentam esse desafio, esse abismo, que saltam, apenas uma consegue. As outras caem nesse abismo e ficam ali ardendo por toda a eternidade sem conseguir sair desse abismo. Ele escuta essa pessoa e segue seu caminho, mas acaba não encontrando esse obstáculo, esse abismo, né? E isso ele passa por mais florestas, mais estradas bem pavimentadas, continua esse ciclo. Até que, em um determinado momento, e ele começa a perceber que cada vez ele transpõe esses obstáculos, essas florestas, mais facilmente, mais rápido também, de forma mais rápida, de forma mais fácil, né? Até que chega um momento em que transpor a floresta é como para ele se fosse atravessar rapidamente um lindo bosque, né? Ele já não vê mais a floresta, ele já conhece ela tão bem, sabe se precaver dos desafios, escolher o caminho dentro da floresta, o melhor caminho, sem se machucar, sem cair em qualquer armadilha, obstáculo, e ele passa tão rápido que para ele é como se ele estivesse fazendo uma simples caminhada rapidamente em um lindo bosque florido. Então ele chega no cume de uma montanha, ele descobre que o ponto final dessa estrada era o alto de uma montanha, e que do alto dessa montanha ele enxerga todo o caminho que ele percorreu, ele enxerga desde o ponto de partida até o alto dessa montanha, ele enxerga todos os trechos de estrada boa, de estrada pavimentada, com clareza solar, e ele enxerga também todas aquelas florestas pelo que ele passou, ele tem a visão de um todo. E ele vê que aquelas florestas muitas vezes não eram tão grandes assim, mas eles se perdiam lá dentro e não conseguiam avançar por um longo tempo, até que depois se avançava um pouco mais, né? Então ele começa a ter essa visão do alto, essa visão de todo o caminho que ele percorreu. Esse viajante, então, vendo tudo isso, ele diz a si mesmo, ele faz uma reflexão, e aqui eu vou acabar lendo um trechinho dessa reflexão que o Kardec coloca, que eu acho que fica mais fidedigno, mais fácil da gente compreender, né? Esse viajante, ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar, figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no caminho, talvez eu lá ainda estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto de onde me acho, como se me apresentam pequeninas, afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las. Ainda mais a minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos falsos que dei. Então veja, ele cai a noção dele, como é que naquele momento que ele passou pelaquela experiência, parecia uma experiência gigantesca, interminável, né? Um obstáculo intransponível. E agora que ele está lá no final do caminho, lá no alto, ele percebe que tudo era tão pequenininho, parecia, né, como se não tão difícil de transpor, né? E não seria assim também com a gente, né? A gente vai então compreender, e vamos prosseguir aqui, mas nós vamos compreender que esse viajante somos nós, como já dito, essa estrada, né, essa estrada bem pavimentada, essa estrada onde a gente tem a capacidade e a oportunidade de curar as feridas que adquirimos nessas florestas, de trocar experiências, de aprender com outros viajantes. Esse trecho da estrada
claro, iluminado, é o momento que a gente passa na vida espiritual, né? Ou, digamos, na erraticidade, é o momento em que a gente cura das feridas da encarnação, a gente refaz nosso perispírito, a gente aprende para os desafios que virão. As florestas que enfrentaremos nessa jornada, nessa estrada, cada floresta dessa é uma encarnação, né? E os primeiros mergulhos que a gente faz nas primeiras florestas são gigantes. É muito difícil, né? São obstáculos que parecem gigantescos, porque a gente não tem ainda a vivência, a experiência, o aprendizado da vida para a gente começar a adquirir o conhecimento necessário para transpor com mais facilidade. A gente não tem ainda a resiliência que precisa ter. E cada viajante tem um tempo. E não seria isso que a gente vive hoje no dia a dia, nesse momento de pandemia? Tanta gente perdeu entes queridos, tanta gente perdeu fonte de renda, tanta gente com tantos problemas. A gente tende a achar que cada problema desse, cada desafio desse, ele é gigantesco, é uma montanha, um obstáculo intransponível que a gente não vai vencer. Mas vamos vencer. A cada encarnação e o Espiritismo, né, a primeira revelação, quando Cristo vem nos ensinar o caminho, né, a gente pode até simbolizar, não seria o papel do Cristo, o papel do lenhador, né, que vem nos dar, indicar o caminho. Não é isso que Cristo nos serviu de guia e modelo, nos ensinar o caminho para a gente atingir o objetivo, atingir o topo da montanha, o final da estrada de uma forma mais rápida e menos dolorosa possível? Então, né, a mesma coisa no exemplo que Kardec dá do nosso viajante, quando ele encontra lá em uma das florestas o lenhador que lhe dá a direção a seguir, que lhe dá o rumo, que lhe dá o caminho. Então, nesse momento, a gente tem que perceber hoje e ter a certeza já de que toda floresta, todo obstáculo, ele é passageiro. Se a gente está vivendo um momento difícil hoje, em virtude da pandemia, tão doloroso, com tantas pessoas próximas a nós se despedindo temporariamente, a gente tem que ter essa certeza de que daqui a pouco vamos encontrá-los todos nesse trecho pavimentado da estrada, né? Que é nesse trecho iluminado em que a gente pode trocar experiências, se recompor para a gente chegar logo ao topo da montanha. E nesse momento que ele está fazendo essa reflexão lá no alto da montanha, aparece um ancião que diz para ele: meu filho, este é chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste, que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem mais depressa. Então, o que esse ancião diz para o viajante? Olha, você chegou aqui no alto, né? Não vai ter nada mais tedioso do que ficar aqui do alto, contemplando toda essa visão, toda essa estrada, né? Isso vai acabar te trazendo saudades daqueles desafios que você enfrentava. Então, se movimente, né? Você adquiriu experiência, você transpôs cada obstáculo do caminho. Desça, meu irmão, desça, meu filho, vá ajudar os demais viajantes. Então, olha o que um ancião lhe diz: desça, dê conselhos, auxilie os viajantes que estão na estrada, auxilie eles a transpor os obstáculos, auxilie eles para que eles não se percam do caminho, né, para que eles não se desviem do caminho, para que eles possam atingir o cume aqui, o ponto alto da jornada, né, o objetivo da jornada, para que eles possam atingir de forma mais célere, mais rápida, né, e sem sofrimento, né, com o mínimo de sofrimento possível, né. E talvez nesse momento você se pergunte
da mesma forma que esse viajante da nossa história perguntou para esse ancião, você talvez possa estar se perguntando por que Deus não fez então um caminho direto, né? Por que esse caminho cheio de florestas, cheio de obstáculos, cheio de desafios a seguir? Por que Deus não fez um caminho direto, sem obstáculos, né? Por que essa estrada não seguiu sem essas intermitências a serem ultrapassadas, né? E o ancião, então, ele responde da seguinte forma. Ele fala: veja, meu filho, vamos, daqui de cima a gente tem uma boa visão, vamos ver lá embaixo na estrada como é que os nossos irmãos estão se saindo. Daqui a gente percebe que uns, de fato, nas primeiras florestas que eles ultrapassaram, eles fizeram escolhas tão sábias, eles aprenderam com aqueles desafios tão rápido, que eles, nas florestas seguintes, já adotaram um caminho mais fácil, né, transpondo os obstáculos de forma mais fácil, e chegaram elaborando uma rota bem mais direta e rápida até chegar aqui no cume da montanha. Então, mas por que eles conseguiram isso? Eles conseguiram isso pelas escolhas que fizeram, pela assimilação da experiência que fizeram no passado, das experiências dolorosas, né, que eles passaram. Por exemplo, passaram pelo espinheiro, viram que se machucavam e já passaram a desviar desse espinheiro. Eles já começaram, por exemplo, a ver que às vezes a gente não transpõe um obstáculo, mas contorna esse obstáculo. Então eles foram, através dessa experiência, adquirindo mais rápido um conhecimento para que eles traçassem uma rota mais direta e menos cheia, digamos assim, com menos obstáculos para atingir esse objetivo. Então, alcançar esse cume da montanha, essa culminância, esse objetivo, chegar aqui no alto mais rápido, é mérito deles, né? E aqueles que estão ali ainda se demorando, né? Se perdendo, se demorando mais nas florestas, nos desafios, né? Eles também alcançarão aqui o cume, mas depende deles tornar mais rápido ou mais devagar essa jornada. É como o exemplo que eu dei, né, de ir daqui para Curitiba. A gente pode adotar um caminho mais curto, um caminho mais rápido, um caminho mais pavimentado ou não, né? Eu tenho certeza, se alguém que gosta de desafios e sofrer bastante, consegue daqui para Curitiba sem pegar um trecho de asfalto, né? Vai passando aí por estradas não asfaltadas, com muitos desafios, e vai chegar lá do mesmo jeito. Então a gente escolhe o nosso caminho, né? E aí fica ainda uma coisa na cabeça desse viajante. Ele fica, mas e aquela história, aquela pessoa que eu encontrei que me falou sobre o abismo intransponível? Não seria então uma armadilha você cair se esse abismo foi feito para uma só pessoa conseguir transpassar? Isso não seria uma armadilha para que nenhum viajor, ou a grande maioria dos viajores, não alcancem o fim da jornada, não alcance aqui o topo ou o topo da jornada evolutiva? E aí o ancião responde para ele: olha, meu filho, tem essa alegoria, né, esse simbolismo do abismo que lhes foi contado, ele tem apenas um pequeno equívoco, né? Mas vamos expor para ficar bem claro. Esse abismo, ele simboliza os males que eles experimentam, ou seja, o abismo nada mais é do que um dos obstáculos, né? E por que tem tantas pessoas que sucumbem, que não conseguem dar esse salto, né, e transpor esse abismo e caem no fundo desse abismo? Nada mais porque o grande número dos imprudentes.
Então, para você transpor esse obstáculo, você tem que ter conhecimento, você tem que se conhecer, você tem que saber os seus limites, se você vai dar conta ou não, você tem que se preparar, né, para transpor. E no mundo, a gente sabe a maioria dos imprudentes, que quer o caminho mais fácil. Ninguém vai transpor um abismo saltando sem preparar antes, sem treinar o salto antes, né? E quão imprudentes nós somos, né? Quanto a gente não quer sempre vencer ou chegar ao final de uma jornada, atingir um objetivo com o menor esforço possível, né? E a alegoria do abismo é justamente isso. Ninguém vai transpor, dar esse salto sem um esforço, sem um treinamento, sem um condicionamento anterior. E a premissa equivocada nesse raciocínio é que aqueles que lá caem não ficarão eternamente nesse abismo. Todo fundo de abismo tem uma saída, né? E basta procurar. Alguns que lá caem vão encontrar a saída mais rápido, outros vão demorar mais a encontrar a saída, mas a saída sempre existe, né? Essa é a certeza que nós temos. E qual que é, então, a sua missão agora, né? Porque você chegou ao fim da jornada, diz o ancião, você chegou ao fim da jornada, mas ela não termina aqui, ela só muda de patamar. Sua missão agora, né, você não vai ficar aqui no tédio contemplativo, mas sua missão é volte lá por amor, ajude essas pessoas que caíram no fundo do abismo a encontrar a saída. Ajude aqueles que estão com dificuldades a se preparar para transpor, né, dar esse salto a esse abismo, a passar os obstáculos. E por que ajude a preparar? Porque você não pode pular, atravessar os obstáculos por eles, mas você pode ajudá-los, né? Como um treinador não vai realizar a prova pelo atleta, mas ele vai ajudar o atleta a se condicionar para vencer essa prova, né? Um treinador ele vai ajudar um maratonista a vencer a maratona, a completar a maratona. Ele não vai correr a maratona pelo maratonista. Então volte, auxilia eles, né? E quem são esses auxiliares que vêm em nosso encontro, viajores, que ainda estamos transpondo diversas florestas e estamos agora, digamos assim, num período de atravessar uma floresta tão densa e tão difícil, né, nesse momento de transição. São nossos guias, nossos mentores espirituais, né, aqueles seres iluminados que já chegaram ao final da jornada e com muito amor e muita misericórdia voltaram aqui para nos auxiliar, para nos ensinar o caminho, para nos ajudar a nos condicionarmos para vencer os obstáculos. Porque, já foi dito aqui diversas vezes, eles não vão passar esses obstáculos por nós. Eles também não vão tirar esses obstáculos do nosso caminho. Essas florestas, elas continuarão existindo e nós devemos passar por elas para adquirir experiência, para a gente nos forjar, né, nossa força moral, para a gente atingir o topo. Então, meus amigos, essa história que Kardec nos conta e que eu quis trazer aqui hoje é para que a gente possa, nesse período de tanta dificuldade, se manter firmes, porque duas lições ficam a nosso alcance. Primeiro, temos que ter a certeza de que esse período vai passar, né? Isso é apenas um trecho do caminho. E é necessário que a gente passe por esse trecho tortuoso, esse trecho dificultoso, para que a gente burilhe a nossa alma, para que a gente nos torne mais fortes, para que a gente possa chegar lá no final da jornada. E a outra lição que fica também é que nós não estamos sozinhos, né? Se a gente souber enxergar, se a gente elevar nosso pensamento, se a gente souber nos conectar, nós vamos encontrar esses lenhadores, esses seres iluminados que já conhecem, que já percorreram todo esse trajeto e que não ficaram lá estacionados
lá em cima, lá no alto, e que eles voltaram aqui, nesse trecho dificultoso da estrada, para nos auxiliar a vencer esses obstáculos, mas nos auxiliar a vencer, não eliminar esses obstáculos ou passar por eles por a gente. Então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Acredito que muitos conhecem essa história. Para quem não conhece essa história, leiam, procurem ler o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, né? Lá vocês vão ver essa história com muito mais detalhes e muito mais clara e fácil de compreender do que a minha tentativa de sintetizar e trazer aqui para vocês, né? E antes de encerrar nosso encontro hoje, nós vamos então fazer nossas irradiações. Convido a vocês então nesse momento a emanar boas pensamentos, emanar muita luz para todos aqueles irmãos que, como nós, estão nesse período, né, da vida aqui encarnados, passando por este momento difícil, mas que o Senhor possa nos dar forças para receber esses bons conselhos dos viajantes que estão à nossa frente na estrada e que possam nos orientar então para encontrar o melhor caminho. Que os Senhores possam consolar aqueles que se encontram feridos pelos obstáculos em que caíram, que se encontram feridos em virtude das más escolhas que fizeram. Que o Senhor possa ampará-los, que o Senhor possa ajudar-lhes a curar as feridas para enfrentar melhor os desafios que virão pela frente. A todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, as famílias que se encontram angustiadas, que o Senhor possa consolar o coração de todos aqueles que perderam um ente querido, para que tenham a certeza de que o reencontro virá, né? E se Deus quiser, mesmo no caminho ou no ponto final da jornada, onde todos se encontrarão com imensa alegria. Senhor, muito obrigado por esta semana e que possamos estarmos juntos mais uma vez na próxima semana para refletirmos um pouco mais sobre os ensinos que Cristo nos deixou. Vamos pedir aos mentores espirituais que fluidifique a água aqui colocada e colocada na casa de cada um de vocês para colocar os remédios e os fluidos necessários ao refazimento do nosso equilíbrio material e espiritual. Vamos ler ainda uma mensagem do dia 5 de julho de 2021. Uma mensagem do dia psicografada por Clayton Levi pelo Espírito Sheila. A mensagem é: acima de todo mal, toda dor vem e passa. A doença chega e se vai. Cada problema tem a solução adequada ao nosso progresso. Acima de todo mal, permanecem sempre o espírito imortal e o amor de Deus. Então, uma mensagem que eu acho que veio bem a calhar ao tema de hoje, né? Ou seja, toda dor, todo sofrimento, toda floresta densa no nosso caminho, todo obstáculo, vem e passa. Como fato permanente acima de nós está Deus e o mundo espiritual. Então, tenhamos em mente que tudo passa, tudo passará, bons dias virão. Então, espero vocês na próxima semana. Se possível, peço, curtam nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube. Não porque isso vai trazer qualquer ganho para a gente, mas que isso pode ajudar a esses meios sociais divulgarem, levarem essa mensagem a mais pessoas, a alguém
a quem possa ajudar, a quem possa despertar a reflexão para sair muitas vezes de um momento de dor, de sofrimento. Eu desejo uma boa semana a todos, que Deus esteja com todos nós.